Como é possível blindar a sua casa de energias negativas através do Vastu Shastra, arquitetura védica? É o que eu vou te contar hoje em nossa live. Como você pode cuidar dessas energias que entram na casa, que acabam influenciando negativamente na sua vida. Porque a sua casa impacta diretamente na sua vida e de todo mundo que mora com você, sua família, por exemplo. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa live é muito especial. Eu gosto muito desse tema e acho que é um tema também muito popular. As pessoas amam. Hoje eu vou falar por que é importante blindar sua casa, o que é blindar sua casa, né? Se blindar a casa parece ter uma coisa um pouco supersticiosa, né? Mas não é não. Também vou falar de alguns mitos sobre blindagem de casa, enfim, que às vezes as pessoas acabam deturpando um pouquinho esse conhecimento, normal, mas a gente tem que voltar sempre para a raiz. Também vou te contar os 3 maiores erros, né? Quando a gente tenta blindar uma casa, nossa casa, a gente lê coisa na internet, no YouTube, etc., outras linhas por aí. E aí tem muita conversa fiada por aí e tem coisas que realmente funcionam e eu vou contar para vocês. Quais são as coisas que eu mais uso, as medidas, os remédios do Vastu Shastra, arquitetura védica, que eu mais utilizo para realmente blindar sua casa. Sem conversa fiada, né? De verdade. E também vou te dar 3 dicas de ouro para você já começar a blindar sua casa, proteger sua casa de energias negativas e cuidar de toda a sua família. Muito bem-vindas e bem-vindos mais uma vez para essa live que vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube também, tá bom? Então, mas se você quiser já tirar suas dúvidas aqui agora, já pode comentar, né? Deixa aqui nos comentários que no final eu vou responder as perguntas e aproveitem. Você também pode colocar nessa caixinha aqui que tem um balãozinho com um símbolo de interrogação, sua pergunta, que fica até melhor para eu conseguir ver. E você também pode aproveitar este momento para chamar mais pessoas interessadas no tema, porque esse é um tema super popular, com muitos mitos, e eu quero desmistificar esses mitos e trazer de fato medidas que realmente funcionam para proteger a nossa casa. Tá certo? Sempre os nossos momentos juntos aqui são rápidos e eficazes, efetivos. E a minha intenção é que você saiba o poder da sua casa, possa tirar proveito desse poder, cuidar dela, para ela cuidar de você também. Né? Então, isso é Vastu Shastra, arquitetura védica. Né? Essa ciência antiquíssima que nos dá as ferramentas para cuidar não só do aspecto visto da nossa casa, né, o que você vê suas paredes, enfim, mas a alma da casa, o aspecto mais sutil da sua casa, que é o que realmente influencia na sua vida. Vamos lá? Boa tarde para todos, lindos e lindas. Estou vendo o pessoal aqui falar. Coloque suas dúvidas, tá? Que no final eu respondo todo mundo. Vamos começar então? Prontos e prontos? Sejam muito bem-vindas, tá? É sempre uma honra toda quarta estar aqui com vocês, compartilhando quartas 12 e 15 no seu almoço. Se você estiver almoçando, que você tem um almoço maravilhoso. Se você, né, tiver já intervalo também, que você possa descansar comigo e sinta-se em casa aqui, nesse momento juntas. Né? Vamos lá. Então, o que é blindar a casa, Sil? Né? Blindagem de casa. Blindar a casa é proteger a sua casa de influências, radiações, energias negativas. Isso é blindar a casa, digamos assim, né? De forma simples e direta. E por que é importante blindar a casa? Vamos lá. Quando a gente quer harmonizar uma casa, né? A gente sabe o poder da nossa casa já, não preciso, né, falar de novo para vocês, e acredita. Se tiver alguém novo aqui, ou nova, levanta a mãozinha, que eu explico do começo quem eu sou, o que é Vastu Shastra, enfim. A gente faz uma pausa para explicar isso tudo. Mas se você já sabe um pouquinho do que se trata isso aqui, que é essa ciência milenar, ancestral, de cuidar não só do aspecto visto da casa, mas da questão mais sutil da casa, a gente sempre vai, ao cuidar da sua casa, harmonizar a sua casa, para a gente ativar o poder dela, de trazer harmonia familiar, prosperidade, bom sono, boa saúde, a gente vai cuidar de alguns aspectos. A gente tem 3 estratégias principais. Estou vendo aqui que tem gente nova aqui, então eu vou começar um pouquinho do começo e já já eu volto para o que eu estava falando, tá bom? Mas só para explicar um pouquinho, para quem é novo, quem é nova aqui, seja muito bem-vinda. Esse é um tema, um conhecimento enorme que é o Vastu Shastra.
O que é Vastu Shastra, também conhecido como arquitetura védica, ou como yoga da arquitetura, também como Feng Shui indiano, apesar de eu não gostar muito de usar essa expressão, porque é totalmente diferente de Feng Shui, apesar de usar também, cuidar da energia da casa, né? É o que se propõe. Então, esse é um antigo conhecimento que vem lá dos Vedas, que são escrituras milenares de aproximadamente 10 mil anos atrás, onde foi colocado muitos conhecimentos como yoga, que você já deve ter ouvido falar, também como Ayurveda, que é medicina védica, está todo mundo falando hoje em dia, e também Vastu Shastra. Então, medicina, práticas do dia a dia para nossa mente ser melhor, yoga, arquitetura, como cuidar da nossa casa. Nesses Vedas, nessas escrituras antigas, existe todo esse conhecimento que serve às nossas vidas, ou seja, um conhecimento útil para nós vivermos melhor. E dentro desse conhecimento, obviamente, tem a arquitetura védica. E lá nesse conhecimento, eles entendem, né, nos Vedas, a casa como algo totalmente diferente do que a gente vê aqui no Ocidente. A sua casa, como nós vemos aqui, não é só um corpo tipo assim, morto, inerte, sem vida. A sua casa, ela é um corpo com muita vida, é um campo de energia sutil, muito forte, que na verdade é como se fosse seu segundo corpo. Então é como se sua casa, fosse viva, né? Nessa perspectiva do Vastu Shastra, da arquitetura védica. Então, se você mora nesse segundo corpo, é muito fácil de entender que o que acontece no seu corpo da casa, na casa, corpo sutil e corpo físico, vai impactar na sua vida diretamente. Então, esse é o grande diferença da arquitetura védica para a arquitetura mais ocidental. Entender a casa como algo vivo. E quando a gente entende que a casa é algo vivo, a gente entende que nossa casa é nosso segundo corpo, a gente começa a entender que se eu cuido dessa casa, dessa segunda casa, eu também vou estar cuidando de mim. Não só de mim, de todo mundo que mora dentro dessa casa. Então, essa é a explicação, né, mais fácil para a gente entender a importância da nossa casa. Então, hoje, né, eu sou arquiteta de formação da minha arquitetura ocidental, que eu amo, que é super útil, eu faço projetos, né, e toda essa bagagem minha da arquitetura ocidental me ajuda a fazer todos os projetos, é a minha base de todos os projetos, e eu agrego a essa arquitetura ocidental hoje a arquitetura védica, né, que eu descobri, tem toda a minha história, depois posso contar em outro momento, através do meu caminho espiritual de autoconhecimento, né, de entender que o sutil governa as nossas vidas. Então, hoje eu agrego a arquitetura ocidental com a arquitetura védica. E a minha principal função hoje, meu principal serviço é espalhar esse conhecimento aqui com vocês, né, no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, a minha comunidade Harmonizando gratuita no WhatsApp, também fazer consultorias para casas que já existem, harmonizar casas que existem, também faço projetos do zero, hoje reformas, com esse tipo de conhecimento que é revolucionário, entendendo a casa como um corpo vivo, que ela deve cuidar de você, ou você deve cuidar dela para ela poder cuidar de você. Então, com essa breve introdução, volto aí à nossa conversa que a gente estava tendo. Por que é importante blindar a casa? O que é blindar a casa? Blindar a casa é proteger a sua casa de energias negativas, certo? Então, a gente quer proteger a sua casa de energia negativa. Tem muito mito, muita conversa sobre isso, né? Então, hoje a gente vai falar de fato como se protege uma casa, tá? E vou até desmistificar algumas coisas aí que você deve ter lido por aí. Então, a gente blinda a casa para proteger a nossa casa e a gente entendeu que nossa casa é nosso corpo e de toda a nossa família, nosso segundo corpo, né? Check. Então, entendi. E a gente, quando a gente faz, como é que funciona a blindagem da casa, né? Já entendeu que é importante, obviamente, porque a gente quer repelir energias negativas e só quer que fiquem energias positivas, né? E a gente precisa saber como blindar elas. Então, quando a gente faz uma harmonização, como eu estava contando para vocês, né, de casas, né, que existem, a gente tem 3 principais estratégias. E aí eu vou chegar lá na blindagem. Uma estratégia é a gente garantir que a casa esteja bem conectada ao fluxo de energia do cosmos, da Mãe Terra, como você quiser chamar, tá? Porque é uma ciência mesmo da relação com o universo, planeta Terra, a sua casa. É bem complexo, bem vasto, mas vou simplificar aqui. Então, a primeira medida que a gente faz é garantir que essa energia nasça dentro da casa, ou seja, que esse corpo de casa, que é vivo, como a gente já falou, ele tem energia. Essa é a primeira medida, né? Que a gente garante cuidando do Brahmastana, que é o centro da casa, enfim, cuidando de cada pada, cada formato, de cada quadrante desse corpo sutil, tá?
Segunda estratégia que a gente tem é de convidar as boas energias. Então, a gente vai entender onde colocar a porta principal, as janelas, e também buscar convidar através de plantas específicas, de cores específicas, honrando os elementos, né? Os 5 elementos. Então, essa é uma segunda estratégia ao harmonizar uma casa. E uma terceira estratégia é fazer com que as energias negativas fiquem fora da sua casa. É bem intuitivo isso, concorda? Então, a gente tem que garantir que a energia nasça, convidar boas energias e blindar energias negativas, para que elas não entrem em nossa casa, né? E eu vou falar já já o que acontece quando essa casa não está blindada, quando a gente não tem as ferramentas corretas para blindar uma casa. Eu vou falar para você já conseguir ver os sintomas, tá? Mas primeiro, para você entender por que essas 3 estratégias, é como nós mesmos, né? Não adianta, por exemplo, se você medita, se você faz yoga, talvez muitas pessoas aqui já façam isso, né? Que a gente está nesse conhecimento lindo. Não adianta a gente apenas estar saudável, criar uma plataforma física para você poder fazer sua meditação, a gente meditar todos os dias. A gente também tem que cuidar de como você recebe essa energia no seu corpo, concorda? Porque às vezes você está fazendo toda a sua prática, né, sua meditação, às vezes você está cuidando da sua alimentação, cuidando de tudo, mas aí você é bombardeada de energias negativas e você fica esgotada. Quem aqui já sentiu isso na vida? Então, é muito importante a gente garantir que essa energia não esteja sendo, não esteja entrando na sua casa e acabando impactando na sua energia, ou seja, no seu corpo também. Isso foi uma metáfora para a gente entender a importância de blindar uma casa. Né? Porque às vezes a gente está super bem, mas se tem tantas energias negativas vindo de algum lugar, né? No caso, em algumas direções específicas, que a gente já falou já, a gente não consegue, às vezes, manter nosso nível de energia. E é a mesma coisa com uma casa. A gente tem que cuidar de que a energia nasça dentro da casa, ela esteja energizada, a gente tem que cuidar que a gente possa convidar as boas energias, mas a gente também precisa blindar essa casa, porque assim a gente aumenta a chance de manter a harmonia dentro da casa. E quando a gente harmoniza uma casa, a gente mantém a energia alta dentro da casa, com energias positivas, digamos assim, a gente consegue tudo que a gente quer no Vastu Shastra. O que é que a arquitetura védica, o Vastu se propõe, gente? Não é só você se sentir bem em casa, é você ter prosperidade financeira e espiritual, você ter bons relacionamentos, você ter saúde, bom sono e tantas outras coisas mais. Então, a sua casa impacta em todas as áreas da nossa vida. Né? A gente, às vezes, não faz essa relação. Né? Mas, por exemplo, essa é o Vastu Shastra, dentro daquelas várias ciências que eu expliquei dos Vedas, é a ciência que ajuda a manifestar o que a gente quer na vida. Ou seja, eu estava até falando esses dias aqui nas minhas redes sociais sobre isso. Né? A gente acha que a casa é só para um porto seguro? É também. Mas na casa você consegue também ser um catalisador de manifestar várias coisas na sua vida, seja relacionamentos, seja prosperidade financeira. E essa é a ciência do Vastu Shastra, que é bem diferente da nossa ciência ocidental, mas que a gente vê os resultados, né? Vocês podem ver um monte de feedback dos meus clientes. Quando aplicam o Vastu Shastra em casa, quando harmonizam a casa, tem todas essas manifestações, né? Na vida das coisas que a gente quer. Muito lindo, é muito, muito poderoso. Então, já falamos sobre o que é blindar uma casa, porque é importante, as 3 estratégias e também trouxe para você aquela metáfora, né, do nosso corpo e nossa casa. E aí, o que acontece em uma casa quando ela não está blindada? Tá? Os sintomas mais clássicos de uma casa que está recebendo muita energia negativa de várias situações, que podem ser diversas, e já já eu vou trazer para vocês quais são os principais fatores, digamos assim, que trazem energia negativa, né? Que bombardeiam a casa de energia negativa. O que acontece com uma casa que não está sendo blindada, não está blindada? Geralmente é normal que aconteçam muitas brigas. Porque é relativamente óbvio, né? Se tem muita energia negativa entrando, seu sistema nervoso de todo mundo que está dentro da casa vai ser impactado. Isso pode ser um dos motivos para você estar tendo muitas brigas frequentes. Né? Por exemplo, muita radiação, muitas vibrações de uma determinada direção, por exemplo, a direção oeste ou sul, pode trazer facilmente esse tipo de padrão na sua família, né? De brigas frequentes. Então, esse é um dos sintomas. Outro sintoma, se tem muita energia negativa entrando, é bem possível que você não tenha muita prosperidade. Por quê? Porque você está sendo bombardeada de energias negativas e às vezes você não tem a melhor produtividade, às vezes você não tem a melhor clareza mental, ou você simplesmente não tem uma energia que vai alavancar a sua prosperidade, né, financeira, o que seja.
Porque você tem ali, você está fazendo toda a sua parte, parece que você trabalha bastante, e aí parece que ainda está remando contra a corrente. Quem aqui tem essa impressão às vezes? É muito comum. Porque você está aqui remando forte, mas aí tem uma onda ao contrário, você negativa, né? Em outra direção, isso metaforicamente, claro, vindo para você, e toda a sua energia que você coloca para frente vai voltar e você provavelmente vai ficar num ponto zero ou um ponto muito menor do que você queria chegar, porque tem muita energia negativa entrando em sua casa. Então, esse é um dos outros sintomas. E outro sintoma clássico também é a agitação mental e confusão mental. Então, se tem muitas energias negativas entrando, o seu sistema nervoso não vai conseguir fluir, né, as energias que ele necessita. Não vai fluir de forma tão clara. Então, por isso que é um dos sintomas mais vistos e mais falados, né, de você ter essa confusão, agitação mental, quando você está sendo bombardeado, né, dentro de casa com energias negativas. E quais são os principais, assim, clássicos motivos de energias negativas entrando? Por exemplo, uma coisa que a gente não olha ao escolher uma casa para alugar ou para comprar, a vizinhança. Tem dois fatores principais, eu diria. As coisas que estão na sua vizinhança e o formato da rua, porque o carro, né, hoje em dia, e qualquer estrada, na verdade, é um eixo de muita energia. Então, vamos lá falar de fatores que acabam trazendo energias negativas para você. Então, dois fatores relacionados ao lugar que está implantado a sua casa, tá? E por que eu estou falando isso? Para lembrar para vocês que o Vastu Shastra começa na escolha da sua casa. Se você já tem uma casa e está escolhida, não é o seu caso. Mas se você, por acaso, está para alugar um novo apartamento ou comprar um novo apartamento, uma casa, lembra que o Vastu Shastra, eu posso te ajudar com esse conhecimento para você já escolher a casa correta, tá? Porque o que eu vou falar aqui, vocês vão entender o que está ao redor da sua casa e como é a sua casa, a orientação em relação ao norte, impacta diretamente no fluxo de energia da sua casa. Então, fatores que geralmente atraem energia negativa, bombardeiam a sua casa de energia negativa. Por exemplo, uma proximidade muito grande com escolas, hospitais, cemitérios e muitas outras coisas mais. Vocês podem até perguntar aqui para mim que eu vou dizendo se for um dos casos. Nos Shastras, né, nas escrituras antigas, que é onde todo esse conhecimento védico se baseia, não sou eu que estou criando nada aqui, estou usando, estou sendo um canal de um conhecimento muito antigo que são os Vedas. Nos Shastras é dito isso, evite casas muito próximas a escolas, hospitais, edifícios públicos em geral, cemitérios, enfim, muitas outras coisas. Por quê? Eles não vão falar o porquê. Nos Shastras, eles são as leis do Vastu Shastra, as leis da arquitetura. Mas nós, intuitivamente, podemos entender, né, intuir, né, ou processar intelectualmente. Por quê? Porque nesses tipos, no meu entendimento, né, nesses tipos de construção, existe muita energia acontecendo. Então, imagina, tem hospital, gente doente, gente se curando, pessoas circulando, cemitério, nem se fala, escola, criança, né? Muita agitação. Isso acaba bombardeando a sua casa também. Então, entra essa energia negativa, que, gente, energia negativa não necessariamente é do bem e do mal, não existe isso no Vastu Shastra ou em qualquer ciência védica. Existem energias que apoiam a vida e energias que não apoiam tanto a vida. Então, esse bombardeio de energias desses tipos de edifícios públicos pode acabar fazendo com que entre energias negativas na sua casa. E calma, a gente blinda a sua casa também por isso, então fica tranquilo. Quadros de esporte interferem negativamente na energia? Sim, com certeza. Esse é um dos itens que a gente analisa. Claro que não está no Shastra escrito quadros de esporte, mas existe lá falando sobre lugares de esporte, estádios, etc. Tá? Então, esse é um item importante. Claro também, pessoal, que existe uma distância para isso, tá? De acordo com o Shastra, se a distância do seu edifício para essa edificação, que a gente não recomenda muito, for de 3 vezes a altura da sua casa, aí você não tem tantos impactos, tá? Outro item que está relacionado ao seu bairro, por isso que é muito importante a gente usar o Vastu Shastra na escolha do seu imóvel, se tiver uma rua apontando para sua casa, para o seu edifício. Sabe quando está no final, digamos que você tem uma rua muito longa, e aí no final dessa rua tem um edifício.
Então, imagina, aqui tá o edifício e aqui tá a rua super longa. Essa rua é um Vitti-Chula, que a gente chama, ou seja, uma lança de energia que impacta, né? Ela conecta, no caso, ela aponta, ela mira nessa edificação. Então, esse é um dosha, né? Um problema clássico do vasto Vitti-Chula. Tem muita energia de carro, de muita coisa acontecendo aqui, apontando diretamente para essa edificação. Geralmente, essas edificações, elas, classicamente, né? A gente vê nos exemplos mais clássicos, que elas não vão ter prosperidade, porque tem tanta energia negativa entrando nessa casa, que é impossível quase você conseguir blindar totalmente essa casa. Então, esse é um tipo de edifício, por exemplo, que a gente evita. A gente vai ver num edifício que está sendo atacado, digamos assim, por esse Vitti-Chula, muitos problemas. Claro que a gente pode buscar sempre remediar, tudo tem remédio, mas geralmente é uma situação mais difícil, né? Inclusive que leva a alguns problemas mais sérios, né? Tanto no negócio, que muitas vezes é no negócio, quanto nas pessoas que moram ali. Então, a gente tem que ficar muito ligado a escolher a casa, certo? E que mais? Tem muitos outros motivos que podem trazer, que podem atacar a sua casa com energias negativas. Por exemplo, energias, vibrações vindo do oeste, né? Ou do sul. Ah, Sil, qual o problema da direção oeste? Qual o problema da direção sul? Não tem nenhum problema. Contanto que a sua edificação, a sua casa esteja recebendo a energia, quantidade certa de energia do oeste e a quantidade de energia certa do sul, tá? Norte e leste, geralmente, a gente abre as janelas e as portas para entrar energias positivas, mas as energias sul e oeste, como eu falei, não é ruim nem bom. É uma energia que ela não apoia tanto a vida, é uma energia de dissolução, né? Tudo os desentendimentos, dissolução, divórcio, vem do oeste, por exemplo, e energias mais relacionadas à dissolução de fato, né? Transformação, está relacionada ao sul. Então, se tiver muitas vibrações vindo dessas áreas, a gente provavelmente vai ter um ataque muito grande de energias negativas. Então, vai ser mais importante a gente blindar. E tem vários outros itens, pessoal, que eu vou falando aqui ao longo da nossa live. Vocês podem também escrever aqui suas dúvidas, né? Se você está aqui comigo, melhor. Se você vai ver esse vídeo depois, você pode também comentar e a gente vai respondendo aqui nos comentários, tá? Vamos lá. Então, existem vários outros motivos, como se os elementos da casa não estão em equilíbrio, os 5 elementos, por exemplo, isso vai causar um atrito entre os elementos. Por exemplo, o fogo não vai ficar no lugar certo, isso pode fazer com que ele se inflame ou ele se enfraqueça muito. Isso acaba trazendo, agregando energias negativas, né? Acaba atraindo energias negativas. Enfim, onde a gente coloca as portas, as janelas, tudo isso, né, são geralmente motivos para estarem entrando energias negativas na sua casa. Não está nem relacionado, às vezes a pessoa acha, porque as pessoas que vêm na minha casa, sim, claro que as pessoas influenciam, mas quando a gente olha para a perspectiva do vasto chakra, a gente está falando como está o formato da sua casa, a orientação da sua casa, né, e a disposição dos móveis, a disposição dos cômodos e a disposição das janelas. Entendendo isso, a gente consegue entender por que a sua casa pode estar sendo ou não, né, bombardeada de energias negativas específicas. Então, existem vários motivos, eu falei para vocês aqui, os clássicos, digamos assim. Podem colocar a sua dúvida de vocês que eu vou, ao finalzinho, responder todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Já falei, né, o que acontece numa casa quando não está blindada, os maiores motivos, né, por que estão entrando energias negativas, o que pode estar causando isso. E aí, agora eu vou falar de 3 erros comuns que as pessoas geralmente cometem ao tentar blindar a sua casa. Porque tem muita, digamos assim, muito atenção a isso, né? Essa coisa da blindagem da casa é algo que chama muita atenção. Quero proteger minha casa, quero proteger minha família. E é muito útil mesmo. Mas, infelizmente, o tanto de interesse que existe, também existe muitas informações erradas, né? Então, o vasto chakra, por exemplo, traz medidas muito profundas para a blindagem da casa e precisam ser muito bem feitas. Tá? E eu vou trazer dicas para vocês, podem ficar tranquilas, mas é importante trazer essa seriedade, essa profundidade ao conhecimento do vasto chakra. Então, tudo que eu trago aqui são dicas muito preciosas para vocês já aplicarem, mas tem muito mais coisa por trás que vocês nem imaginam que a gente faz quando a gente, por exemplo, harmoniza uma casa, né? Porque existem muitas medidas, desde mantras específicos para zonas específicas dos padas específicos da casa, até terapia de chi, mas eu vou contar um pouquinho para vocês já já.
Mas os 3 erros mais comuns, né, que as pessoas acabam cometendo até por ler alguma coisa na internet ou, enfim, é o seguinte: colocar plantas com espinhos dentro de casa, né? Tem pessoas que falam, é bom o espinho, vamos repelir a energia negativa. Você pode até testar colocar fora de casa, ainda assim os shastras não recomendam tanto, mas colocar plantas com espinhos dentro de casa, na porta da casa, tipo um cactus na porta da casa, dentro da casa, não é recomendável. Isso é um erro muito frequente e não cometa isso mais. Estamos aqui juntas justamente para você não cometer esses erros. Segundo erro frequente é colocar objetos buscando blindar a casa, proteger de energias negativas, mas são geralmente objetos que não fazem nenhum efeito. Né? Então, esse é um erro muito comum, colocar um objeto assim, assado, de um formato específico, né, de um tipo específico. Pode ser lindo para decorar sua casa, mas não ache que esse objeto está, de fato, blindando energias negativas. Mal, geralmente, não faz, a não ser que sejam tem alguns tipos de objetos que a gente não recomenda de acordo com as escrituras, mas não vai também trazer o benefício que você busca. Né, que é blindar sua casa de energias negativas. Então, esse é o segundo erro frequente, colocar objetos específicos que você leu na internet, achando que ela está blindando a sua casa e protegendo a sua casa, tá? Eu sou sempre muito a favor da intuição, tá, pessoal? Não acho que existem regras, tipo preto no branco, eu sigo o que está no Vastu Shastra, acho que sua intuição é muito importante, mas também não ache, tenha certeza que esse objeto está fazendo o que ele está se propondo, né? Tenha pé no chão também. Então, se você quiser seguir uma linha de conhecimento profundo, vem comigo, que o Vastu Shastra dá a dica, sim, traz isso para nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro erro comum é ler sobre o Vastu, legal, descobrir esse yantra, e já eu falo que é yantra, não vou falar. Eu vou colocar na minha casa. Yantras são peças específicas, geralmente metálicas, em ouro, em prata ou em cobre, que é o mais comum, né? Inclusive são um metal mais acessível. São esses objetos com desenhos específicos que se propõem a ativar energias que se propõem a ativar energias específicas, por exemplo, para coisas específicas. Então, tem pessoas que olham na internet, descobri esse tal yantra que diz que é muito bom para proteger a casa. Vai lá, compra na internet uma imagem, uma coisa tipo aleatória, talvez nem é de metal nem nada, e coloca lá na casa. E acha que está funcionando. Pode ser até o yantra correto, né? Pode ser até que você ache essa informação. Mas não adianta colocar o yantra se ele não está ativado. O que é isso, se ativar o yantra? Yantra, como eu falei, são dispositivos, ou seja, eu gosto de chamar de veículos, que a gente ativa, precisa ser ativado com o mantra correto, com tantra, que é tantra ritual correto, para que eles façam o que eles propõem, né? Surta o efeito que a gente quer. Então, não adianta você colocar um yantra lá se ele não tem vida, se ele não foi ativado. Então, esse yantra precisa ser ativado para ele fazer o papel dele. É como se você engatasse aí a energia dele e ele que faz, depois de você ativar ele da forma correta, um mantra específico, na quantidade específica, então tem todo o ritual certo para você fazer. Aí ele faz o trabalho dele. Então esse é o terceiro erro, comprar um yantra, colocar lá e achar que ele vai fazer o papel dele. Precisa ativar esse yantra, muito importante, né? A Thaís falou, para quem tem dúvida, é uma energia incrível. Ela está fazendo a consultoria, já estou sentindo os benefícios só de começar a consultoria. Super grata e feliz, muito bom, Thaís. Muito linda, obrigada pelo seu compartilhamento. A consultoria Vastu, ela é muito potente mesmo. E a gente já começa a entrar num fluxo muito virtuoso e trazer muita harmonia para a nossa vida desde o começo. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, já falei dos 3 maiores erros, né? Ao tentar blindar a casa. Então, e agora vamos falar o que é que eu geralmente uso como estratégia para blindar uma casa. Né? Eu já falei um pouquinho dos possíveis motivos para estar entrando energias negativas numa casa. E agora eu vou falar o que é que eu geralmente uso. Existem milhões de estratégias, tá? Existem estratégias muito complexas que precisam de rituais longos.
Existem estratégias muito construtivas de arquitetura mesmo, de projeto. Existem estratégias de colocação de elementos específicos com um mantra geralmente específico. Existem estratégias de cores. Existem todos os tipos de estratégias que você imaginar. E eu vou falar aqui as mais utilizadas. Uma primeira estratégia que ela é assim, amada pelos especialistas do Vastu Shastra, que está nas escrituras, né? É a terapia de gimas, né? Essa é uma super estratégia, um super remédio para blindar a casa de energias negativas. A gente vai usar na terapia de gimas pedras preciosas, né? Desde safira azul, esmeralda, às vezes diamante, pérolas, rubi, enfim, vários tipos de gimas em formato bruto, não precisa ser lapidado, e numa quantidade específica, dependendo do tamanho da casa. A gente vai criar como se fosse um cinturão, digamos assim, de proteção, um escudo de proteção para blindar a casa. E a gente, inclusive, usa isso como remédio de uma casa que não está harmônica, mas também quando eu faço projetos de casa do zero, por exemplo, tem um terreno, a gente vai fazer um projeto de uma casa, ainda assim, além de fazer todo o projeto e a casa de acordo com as premissas do Vastu, né, com a técnica e as leis do Vastu, eu ainda faço, por precaução, sugiro a pessoa fazer a terapia de gimas ao redor da casa, porque é sempre bom, né, ter aquela proteção extra. Então, esse é um clássico, né, uma estratégia clássica do Vastu Shastra para blindar a casa, é uma super blindagem, um escudo energético fortíssimo, enfim, está muito relacionado aos planetas e ao fluxo de energia que a gente cria ali, então é fantástico isso, é bom você saber. E a gente faz isso numa consultoria Vastu, mais aprofundada, ou num projeto de arquitetura, tá? Segunda estratégia que eu uso muito é a gente cuidar do formato da construção. Como assim, Sil? Como é que eu vou cuidar do formato do meu apartamento? Ele já tá lá, pronto. Existem técnicas para a gente cuidar do formato do corpo sutil da construção sem quebrar paredes, etc. E por que é importante? Porque se o seu corpo da construção não está confortável, né? Se ele tem dentes ou sobras, ou enfim, ele não está num fluxo perfeito, essa falta dessa parte do corpo vai criar uma desarmonia e vai ativar alguns tipos de energias periféricas que acabam atacando a sua casa. Então, são energias negativas, né? Tem até a forma do Vastu falar é a forma bem védica, né? Eles usavam os nomes como se fossem deidades, né? Então, existem as deidades periféricas que a gente fala que se aquela zona específica não está harmônica, ou o formato da construção não está harmônico, ela acaba ativando e acaba trazendo vários problemas para você. Desde problemas com formiga, a divórcio, enfim. Isso tudo é estudado no Shastras, imagine. Porque realmente sua casa está muito conectada ao que está acontecendo na sua vida. Ela influencia diretamente. Então, essa é a segunda estratégia, cuidar desse formato da alma da casa, do corpo sutil da casa. Outra coisa que eu faço muito, muito, muito frequentemente para blindar a casa é cuidar das aberturas, ou seja, das zonas de contato do mundo exterior com o mundo interior da sua casa, que são elas, as suas janelas, as portas, né? Que são portas externas e porta principal. Então, uma estratégia que eu uso muito é com barras de cobre, por exemplo, abaixo do peitoril, com o mantra correto, etc. A gente blinda essas janelas, né? Se for necessário, que nem todas as janelas devem blindar, tá, gente? Então, a gente blinda as janelas necessárias, se não tiver em um quadrante certo, em uma direção correta. A gente também blinda a porta principal. E a gente vai falar uma dica da porta principal em breve, no final, já fica aqui. Mas por que eu falo tanto da porta principal, gente? Porque a porta principal, ela é como se fosse o nariz da sua casa. Então, muita energia, muito prana está entrando por esse nariz da casa. Então, é muito inteligente blindar a porta principal, né? Porque aí você vai estar cuidando que muita energia que poderia estar entrando de forma negativa entre da melhor forma. Deixa eu beber uma água, peguem sua aguinha também. Coloquem as dúvidas de vocês, que já eu vou responder todo mundo, tá? Pode ser na caixinha ou aqui nos comentários. Então, a gente já falou, né, de como, com essas estratégias que eu tô falando como eu uso. Então, eu blindo muito a porta principal, porque a gente tem muito potencial na porta principal, né, de blindar a casa e evitar muita energia negativa entrando. E as janelas também. Então, essas zonas de contato externas, são muito importantes no Vastu também.
Isso é até óbvio, né? Além das outras coisas que eu já falei, que não é tão óbvio assim. E, por exemplo, ao blindar desculpa, uma porta de entrada, eu uso muito as barras de cobre, usamos gemas também algumas vezes. A gente também usa o Durga Yantra, que é um yantra muito poderoso, que precisa ser ativado, precisa ter o yantra correto. Então, o estoque aqui que eu trago da Índia, porque esse é um yantra muito poderoso, eu uso em todas as consultorias. Na verdade, eu dou de presente para os meus clientes, em toda a consultoria Vasto que eu faço. Porque é um yantra muito poderoso. Então, existem várias diversas formas de blindar uma porta de entrada. E a gente já vai falar também em breve uma dica para vocês. Já, uma dica simples que você pode aplicar. E também a gente vai, quando eu faço uma consultoria Vasto e blindo uma casa, eu vou entender como é que estão os elementos da natureza, né? Lembra dos 5 elementos? Então, por exemplo, se eles não estiverem em harmonia, eles vão causar problemas, vão atrair energias negativas. Por exemplo, o elemento água, que é o mais clássico de todos. Se você tiver uma fonte de água no lugar incorreto, uma piscina, que é clássico, um reservatório superior ou inferior de água no lugar incorreto, isso também acaba ativando, né? Ou atraindo energias negativas. A gente quer atrair energias positivas, concorda? A gente tem várias estratégias sobre isso. Posso até fazer uma live em breve, se vocês quiserem, falem aqui como atrair essas energias positivas. A gente está falando hoje de como blindar, porque infelizmente, quando existe uma desarmonia, essa desarmonia acaba ativando e atraindo energias contrárias às negativas. Né? É bem intuitivo isso, inclusive. Então, e também tem outra estratégia que eu uso muito para blindar, que eu aumento a positividade da casa, né? O sattva da casa, com mantras. Porque os mantras, eles são muito poderosos. Não sou eu que faço, é você que faz, é cliente que faz, né? E com esses mantras que a gente vai renovando a casa dia a dia, muitas vezes eu falo sobre a prática diária que você pode fazer na sua casa para cuidar da sua casa. Esses mantras, eles aumentam tanto a positividade da casa, que a energia positiva é tão forte que acaba repelindo naturalmente a energia negativa. Isso para tudo na vida, tá, gente? Se você tá bem, se você tá forte, se você tá energizada, assim como em sua casa, nada pega, né? A gente fala. Então, nenhuma negatividade chega. Então, uma grande estratégia, óbvia, mas muito poderosa, é aumentar a positividade da casa. Eu faço isso muito com os mantras, com o altar, por exemplo, para que essa energia negativa nem consiga chegar. Né? Ela bate e volta. Muito bom. E já falei agora, né, das minhas estratégias de como eu blindo uma casa. Agora eu vou chegar nas dicas que estava todo mundo querendo. Vamos lá? E aí, depois dessas dicas, já estamos acabando, faltam 5 minutinhos mais ou menos, eu vou responder as dúvidas de todo mundo aqui que eu tô vendo e tá vindo, tá bom? Podem ficar aqui comigo. Agora, melhor parte, todo mundo fica esperando, mas é importante eu falar tudo que eu falei, porque senão vocês não entenderem a importância e as estratégias da blindagem. Agora eu vou dar as 3 dicas de ouro para você já começar a aplicar na sua casa e harmonizando a sua casa aos pouquinhos, tá? Então vamos lá. Primeira dica de ouro é a tal da porta principal. Como é que você já pode começar a blindar a sua porta principal, o nariz da sua casa? Você vai cuidar da soleira da sua casa. Se eu nem sei o que é soleira, vou explicar o que é soleira. A soleira é aquela peça que geralmente é de pedra, sabe, de granito, que fica entre o piso externo da casa e o piso interno da casa, na porta principal, no chão da porta principal. Essa soleira, na perspectiva do vaso, tem um papel muito importante. A gente fala que é uma soleira sagrada, inclusive. Porque a soleira, ela é justamente o elemento de transição do mundo exterior para o mundo interior. Essa soleira é da porta principal, tá? E o que a gente pode fazer nessa soleira? Claro que quando eu faço uma consultoria mais profunda, a gente tem a técnica específica de colocar a barra de cobre, gemas, etc. Mas para você que está começando aqui comigo e já vai poder aplicar, o que você pode fazer? Você pode honrar essa soleira. É um ritual, tá, gente? Uma coisa que você pode fazer de tempos em tempos. Da sua forma, com a sua religião, não tem religião aqui, tá? É a sua forma, sua religião, sua espiritualidade. Você vai limpar de tempos em tempos a sua soleira. Vai, se você quiser, por exemplo, oferecer flores e se conectar um pouquinho nela e pedir proteção para ela. Porque ela está protegendo sua casa. Inclusive, existe um material ideal para a soleira, que é ideal que seja um isolante de energia, não um condutor de energia, tipo uma madeira, por exemplo. Mas mesmo assim, se você tem uma soleira de pedra, que é o mais normal, ainda assim você pode honrar sua soleira, limpar ela de tempos em tempos e pedir proteção.
tá? É super simples. Mas é uma prática linda que você pode fazer. Depois quero saber como foi, tá bom? Lembre que a soleira, ela conecta o mundo exterior com o mundo interior, da sua casa, do seu corpo, da sua família, da sua mente. Então, a soleira é esse lugar de transição. Ela tá ali para proteger. Aí você pede proteção para ela. Segunda dica de ouro. Se você tiver muitas janelas sul e oeste, né? Muita radiação, energia entrando dessa janela sul e oeste, eu vou pedir para você mantê-las o máximo fechada possível. Com cortina, fechando ela, tá? Essa é uma medida simples que você pode evitar que muita energia negativa, ou seja, essa negatividade esteja bombardeando sua casa. Idealmente, é melhor que ela nem entre na sua casa, ou seja, que essa proteção não seja na cortina, mas seja fora dela. Por exemplo, os dispositivos que a gente chama de brise-soleil na arquitetura, que são como se fossem anteparos que não deixam entrar essa energia. Ah, sim, mas é a única janela da minha casa. Mais importante do que nunca você blindar essa casa de outras formas que a gente faz, né? Como eu já falei. Mas por enquanto você pode cuidar, né? Fechando um pouco mais. No bom senso sempre, tá, gente? Porque se é a única janela da sua casa, como é que você vai fechar ela para sempre? Não dá. E aí, idealmente, você pode proteger ela, evitar o máximo possível que a energia sul e oeste entre na sua casa. Essa é uma medida super simples. Se você tem uma varanda sul-oeste, não é bom. Isso acaba aumentando a energia, as vibrações do sul-oeste que a gente não quer. O que você pode fazer? Você pode proteger, por exemplo, com plantas, com jarros, com coisas específicas, para a gente pesar um pouco mais essa área, porque a gente não quer leveza nessa área sul e oeste, a gente quer peso, a gente quer proteção. E a gente coloca nessas varandas sul e oeste e começa a proteger mais. Então, são dicas simples que você pode fazer já na sua casa para a gente melhorar e proteger a sua casa dessas energias sul e oeste. Certo? Qualquer dúvida, vão colocando aqui que já já eu vou responder. Terceira e última dica de ouro é um mantra que eu vou ensinar para vocês, né? Como fazer para você proteger a sua casa. Lembra que eu falei de Durga Yantra, né? O yantra que a gente coloca na porta principal. Quem é Durga? Por que o nome desse yantra se chama Durga? Durga é energia feminina, a mãe divina protetora. Essa mãe divina protetora é como se fosse assim a Santa Bárbara no catolicismo, ou digamos assim, a Yansan no candomblé, né? Aquela mãe retada, como diz aqui na Bahia, que eu sou soteropolitana baiana, aquela mãe retada, forte, protetora, sabe? Que cuida de você. Essa energia, estou falando que é algo, então é metafórico, né? Energia da mãe divina, Durga. Então a gente pode usar essa energia, enquanto você não tem o yantra ainda, você pode usar o mantra dessa energia da mãe divina, que é o Devi Kavachan, né? O Devi Kavachan é um mantra muito lindo, que inclusive tem a tradução dele nessa dica que eu vou dar para vocês, que ele é em sânscrito. Eles são 10 minutinhos de mantra que você pode ouvir todos os dias para proteger sua casa e você. Né? Então você pode sentar-se em meditação, né? E ouvir esse mantra durante 10 minutinhos, que é um mantra curto, mas muito poderoso. Todo dia você pode fazer isso, certo? E você pode achar esse mantra onde, pessoal? Se você colocar Devi Kavachan, você vai na internet, você vai encontrar um monte de opção. Mas eu vou dar aqui para vocês uma dica de um mantra, de uma fonte segura, um mantra que eu uso pessoalmente todos os dias, que é o Devi Kavachan, da arte de viver, né? Que é minha organização, que eu sou instrutora voluntária, inclusive, de meditação, que tem todo esse estudo dos Vedas e que é muito confiável esse mantra, né? Muito bem entoado. É importante que esses mantras sejam entoados da forma correta. Onde você pode encontrar esse mantra, eu vou colocar hoje mesmo, hoje mais tarde, na minha comunidade Harmonizando gratuita no WhatsApp. Onde você pode entrar na minha comunidade gratuita? No link na minha bio. Quando acabar essa live aqui, você vai no link da minha bio e entra na minha comunidade, que eu vou colocar o link do Devi Kavachan para todos os dias você começar a ouvir e começar a blindar a sua casa, sua mente, seu corpo. É muito bom, né? Então, ficou essa dica de ouro, última aí, 3 dicas fechando com chave de ouro. E aí você pode ir lá na minha comunidade e ter acesso a esse link, tá bom? Vamos começar a fechar aqui e eu vou agora responder as perguntas, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que temos aqui de perguntas.
Vamos lá. A Paloma. Fiquei curiosa com o que você falou da formiga na casa. Queria saber mais. Muitas vezes a gente acha que nossos problemas na casa, como vazamentos, como formigas, como brigas frequentes, são coisas da casa, né? Coisas da vida. Ah, não dedetizei a casa. Claro que a gente tem que olhar para isso. Eu sou muito pé no chão. Mas a gente também tem que olhar para o aspecto sutil da coisa. Então, se está tendo, por exemplo, vazamentos de água, por que isso está acontecendo? É um desequilíbrio no elemento água. Se estão tendo brigas frequentes, será que sua casa está sendo bombardeada de energias negativas? E se tem muitas formigas, você dedetiza a casa, ela volta, formiga, barata. Será que tem algum desequilíbrio que acaba acontecendo na sua casa? Sim, o vaso chá se explica algumas situações. Se você tem muitos insetos pequenos entrando na sua casa, provavelmente é um desequilíbrio na zona norte e que acaba ativando a deidade periférica chamada Filipíndia. Filipíndia, ela cuida essa deidade, essa energia específica periférica que está fora do formato da sua construção. Ela cuida desses pequenos animais, digamos assim, dessa energia específica. Se ela está desconfortável, ela acaba não cuidando, não protegendo sua casa e acabam tendo esses problemas recorrentes de formigas, de baratas. Então, esse é um dos possíveis causas para você estar tendo muitas baratas, muitas formigas na sua casa. Respondido? Ficou claro? Conte aí depois, Paloma. Vamos lá para as outras perguntas. O pessoal falando aqui, já quero esse link, vou botar já já, hein? Fica aqui comigo. Eu também sou baiana, Feira de Santana, bem-vinda, querida. O yantra, uma vez ativado, ele fica para sempre ou tem algo que pode desativar? Ótima pergunta, vou até fazer direito. Um yantra, uma vez ativado, fica para sempre ou tem algo que pode desativar? Excelente pergunta. O yantra, que é esse dispositivo, né, que falamos que ele pode ser ativado com mantra específico, contando um ritual específico, e é utilizado para uma coisa específica, por exemplo, blindar a porta principal de energias negativas, que é o Durga Yantra. Uma vez que você ativa ele, você não precisa mais se preocupar. Está ativado ali, ele vai fazer o trabalho dele, vai ficar reverberando esse tipo de energia específica que foi entoado, ele foi canalizado por você e por esse formato, ele vai fazer o trabalho dele sozinho. Então, você não precisa ativar de novo, ou ele não é desativado por nada, tá bom? Pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Pelo menos é assim que os Shastras falam, tá? A Tata falou, para quem tem dúvida, é uma energia incrível, estou sentindo os benefícios só de começar a consultoria. Super grata e feliz, é muito bom. Maria falou, mudei para uma casa alugada e não estou conseguindo me adaptar. Venho tendo muitas discussões com meu marido e separação já foi até falada. Pois é, querida, então a gente precisa dar uma olhada em todos os fatores, né? Claro que eu sou muito racional, eu acho importante você cuidar de todos os fatores, mas com certeza a sua casa é um dos fatores que a gente pode cuidar, né? Porque muitas vezes existem casos que a casa que está desfavorecendo as relações familiares. Eu tenho, por exemplo, um exemplo de uma cliente, né, que ela veio até mim querendo harmonizar a casa dela. Ela, na verdade, já tinha morado naquele apartamento, ficou um tempo fora do Brasil, inclusive, e aí voltou e estava voltando para esse apartamento. Só ela tinha algumas impressões de que ela precisava harmonizar esse apartamento. E no processo de harmonização, o que aconteceu? Eu descobri que ela tinha a porta principal dela em um quadrante específico, um quadro chamado bruxa, que esse quadrante tem lá nos Shastras falando, se sua porta principal estiver neste quadrante, é provável que divórcio, separação do casal aconteça. Né? E aí quando eu fui, na verdade ela foi falando a história dela, né? Ela falou, eu era casada ali, mas acabei me separando. Na verdade ela ficou noiva e acabou me separando, na outra vez que eu morava aqui. Aí eu falei, olha só, a porta principal dela está mostrando um possível motivo, né, bem provável, da separação, porque parece distante, diferente para a gente, mas a nossa porta principal é onde entra muita energia. E essa energia bombardeando o casal, essa energia específica, bombardeando a família todos os dias da vida, sim, muitas vezes ocasiona esse tipo de separação. Então, não estou falando que sua questão é essa, né, mas é um exemplo prático desse
exemplo específico. E é muito importante cuidar dessa porta. E o que é que a gente fez no caso dela? A gente cuidou da porta principal, a gente blindou, colocou o Yantra, fez todas as medidas necessárias para a gente evitar esse tipo de situação para ela nesse novo relacionamento que ela já está. Né? Então, a sua harmonização da sua casa é uma forma de cuidar das relações da sua família. Né? Às vezes não é a briga com você, às vezes é entre os filhos, às vezes é entre o pai e a filha, né? E podem ter energias específicas que vão ativar esses dois tipos de pessoa que acabam se atritando, né? Geralmente relacionadas a energias negativas que estão entrando na sua casa. Então é importante blindar essas energias negativas. Vamos lá? Gabi perguntou, e uma vizinhança barulhenta? Pessoas que consomem muita bebida alcoólica, escutam música de baixa vibração, etc. Como se blindar dessa vizinhança? Muito bom. Ótima pergunta, Gabi. Inclusive, em breve eu vou fazer um post, né? Um conteúdo só sobre isso, sobre vizinhança. Às vezes a gente acha que a vizinhança está de uma forma, você está tendo problemas com vizinhos por N motivos, porque essa pessoa é chata, porque isso, mas muitas vezes o motivo e o problema está no edifício que você mora. Isso acaba criando atritos, ou na sua casa, ou na casa do outro, às vezes também. Então, existem formas no Vastu Shastra a gente se blindar contra esse tipo de evento, né? No fundo, que a gente Vastu Shastra é uma ciência de eventos, de manifestação de eventos que a gente quer e blindagem de eventos que a gente não quer. Então, existe sim, Gabi, forma de você cuidar da sua energia. E esse mantra que eu falei para você, que é o Devi Kavachan, pode te ajudar bastante. Faz um tempo, faz pelo menos um mês dele e depois a gente conversa. Tá bom? Então, pessoal, acho que já estamos finalizando. Eu vou ter que sair já. Mas vou acabar só de ler as últimas, acho. Tem uma casa assim perto da minha e ela não para alugada, já morou muitas pessoas ali. Acho que essa querida designer com Feng Shui estava falando sobre o Vitishula, né? Que ela falou que existe uma casa exatamente nessa situação que uma lança de energia é apontada para ela e ninguém para quieto nessa casa. Acontece muito. Que ninguém consegue ficar nessa casa, gente. Várias coisas acontecem. Casa em condomínio tem algum problema energético? Não, não tem nenhum problema energético. Uma casa em condomínio. A gente tem que ver se esse condomínio tem algum problema. Tá? E aí a gente blinda a sua casa se caso exista alguma influência negativa do entorno no seu condomínio, que pode estar influenciando a sua casa também. Tá? Quadros de esporte já respondi. Acho que já estou respondendo todo mundo aqui. Deixa eu ver. Últimas perguntas, pessoal. Aproveitem se tiverem ainda. Dicas para prosperidade, por gentileza. E é lindo, quando a gente blinda a casa de energias negativas, o que acontece? Naturalmente, a energia positiva, ela se fortalece. Isso também acaba atraindo mais prosperidade para a nossa vida. Isso é com a gente mesmo, né? Quando a gente consegue blindar-se de energias negativas e quando a gente consegue se energizar naturalmente, o que é positivo também vem para a nossa vida. E é assim também nas nossas casas. Então, pessoal, espero muito que tenha sido muito útil essa... vamos lá, últimas perguntas. Essa é muito boa, hein? Casa de esquina é ruim? Não necessariamente. A gente precisa entender se essa casa de esquina tá em que tipo de rua. Se é uma rua norte-leste, é excelente, de acordo com o Vastu Shastra, a arquitetura védica. Eu sei que outras linhas entendem casas de esquinas como muito ruim, mas não é o caso do Vastu Shastra. Talvez isso tenha sido até uma deturpação no conhecimento do Vitishula, que eu falei, da lança que ataca uma casa, porque algumas vezes uma casa de esquina tem alguma lança de rua atacando, então por isso talvez tenha vindo esse desentendimento, né, desse conhecimento que acabou originando outros tipos de técnicas que são, na verdade, todas provindas do Vastu Shastra, que é a avó de todas essas outras técnicas de harmonização de casa, né? Porque é muito antiga. Então, não necessariamente a sua casa de esquina é um problema. A gente só precisa ver quais são essas ruas, né, que estão ali nessa esquina, se tem algum Vitishula, alguma outra rua apontando para ela. E se não tiver rua ruim, se não tiver Vitishula, sua casa pode ser, inclusive, muito boa, tá? Então, a gente precisa olhar todos os itens com muito cuidado. Estão surgindo outras dúvidas. Cor da casa tem influência também? Muito boa essa pergunta, hein? Sim. Na verdade, tudo em sua casa tem influência. Alguns com um nível maior de influência, outro com um nível menor de influência.
A cor da casa, ela influencia sim. Não diria que seria o fator mais influenciante de uma negatividade entrando na sua casa, mas você pode acabar atraindo uma energia, uma vibração, talvez não tão intensa, por isso que eu não acho um grande problema, que você não quer. Por exemplo, se sua casa tiver, sei lá, for cor vermelha, que é uma cor que é muito difícil você usar, só em uma zona específica que a gente usa. É possível que não esteja atraindo uma energia muito positiva, mas já se sua casa for branca, ou amarela, ou azul, a probabilidade de sua casa estar atraindo boas energias e não energias negativas é muito grande. Mas a gente precisa analisar cada casa. Cada casa é um caso, pessoal. Porque você é único. Você não é única? Me diga aí. Vocês não são únicas e únicos? Seu corpo é único, sua mente é única. Sua casa também é única, porque sua casa é seu segundo corpo. É de toda a sua família. Então, a gente precisa analisar cada caso para conseguir, de fato, profundamente harmonizar a casa. Então, se você já quiser harmonizar sua casa comigo de forma personalizada, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que a gente conversa, a gente vai fazer uma primeira conversa. Se você ainda está amadurecendo, se você ainda está conhecendo o Vastu Shastra, segue minhas dicas e já aplica na sua vida. E aí você vai ver a profundidade e poder desse conhecimento. Minha intenção dessas lives são essas. De você já conseguir aplicar o Vastu Shastra em sua vida e ter os benefícios. Então, eu espero que vocês apliquem, que vocês me contem, que eu gosto de saber os benefícios também, tá? E aí a gente se vê na próxima quarta-feira. Foi uma honra estar aqui com vocês. Estamos juntos, né? Sempre. E a gente vai aí harmonizando sua casa e transformando a sua vida. Contem comigo, pessoal. Um bom dia, um bom restante de tarde para vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.